Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que seria o sistema digestório. Em alguns livros ou apostilas pode contar também com o nome sistema digestivo, mas digestivo, digestório inclusive é o mais moderno. Quero que você preste muita atenção ao que nós vamos dizer agora a partir desse momento. Olha só, a nossa digestão, obviamente, ela vai se iniciar na boca. É lá que o alimento vai ser colocado, na hora em que você morder um alimento, na hora que você colocar um alimento na sua boca. E a digestão começa a partir dos dentes e da língua. Qual seria o papel da língua? A língua tem um papel todo importante de direcionar esse alimento para a nossa mastigação. É a língua quem coloca para o lado direito, para o lado esquerdo, e faz também um grandíssimo papel, que nós vamos já falar sobre a deglutição. Muito bem, e os dentes? O que os dentes fazem? Os dentes, nós sabemos que nós, seres humanos, mamíferos, somos capazes de cortar o alimento, perfurar ou triturar. Por isso é que nós temos dentes de formatos diferentes. Nós somos animais em que temos uma dentição diferente justamente para quê? Para a nossa alimentação, para a comida que a gente come, visto que nós somos animais onívoros. Vamos lembrar o que seria isso? Onívoro é o quê? Aquele animal que come ovo? Não tem nada a ver. Onívoro é aquele cara que vai comer vegetais e carne, tem uma alimentação variada. Para isso nós temos dentes variados. Então os dentes fazem um processo de mastigação, a língua auxilia na mastigação e ainda por cima no final nos ajuda também no processo de quê? De deglutição, que é engolir o alimento. Nós podemos dizer que dentes e língua fazem esse processo, o processo de digestão mecânica, ou seja, o alimento vai ser quebrado em partes menores. Apenas isso. Não há nenhuma transformação química do alimento pelos dentes ou pela língua. Mas também nós temos as chamadas glândulas salivares na nossa boca, que são as glândulas sublinguais, são as parótidas e as submandibulares. São glândulas que vão se encarregar de fazer uma outra coisa. Que outra coisa? Processo de digestão química. Ou seja, nesse caso da digestão química, o que é que nós teremos? Nós teremos a transformação química do alimento. Nós temos, por exemplo, nas nossas glândulas salivares na boca, nós temos uma enzima chamada pitialina. Estão lembrando dela? Pitialina. O que é que essa enzima faz? Essa pitialina, ela é responsável pela conversão do amido em maltose. Esse amido que existe nos alimentos, que vai ter em pão, biscoito, pastéis, salgados em geral, esses alimentos derivados de vegetais, você vai encontrar o amido. E esse amido vai ser quebrado em maltose através da pitialina, o que vai, com certeza, facilitar a nossa digestão ao longo do nosso tubo digestivo, ou tubo digestório, como queiram chamar. Agora vem comigo, vem para cá. Olha esse desenho que nós temos aqui agora. Olha só. Imagina que o alimento está aqui na boca da pessoa, depois de bem mastigado, mastiga bem, viu pessoal? Pelo menos 20 vezes. Mastiga bem esse alimento. Acontece aqui também a ação das enzimas digestivas. Logo em seguida, esse alimento vai se encarregar, vai ser transportado para onde? Para o nosso processo de deglutição e vai para o esôfago. Do esôfago ele vai seguir para o estômago. Mas presta muita atenção, tem um detalhe aqui importante. Nós temos aqui a faringe. Nessa região, nós temos a faringe. E essa faringe tem uma coisa importantíssima. A faringe, ela vai ser um órgão comum tanto ao aparelho respiratório como ao aparelho digestório. Por isso que de vez em quando a pessoa pode se engasgar. Algum alimentozinho pode passar, por exemplo, o alimento que estaria aqui na boca, vem aqui para dentro da nossa faringe. Isso pode causar um engasgo, onde vem a tosse para poder repelir aquela partícula, mandar aquela partícula embora. Então presta bem atenção. Quando nós tivermos o processo chamado de deglutição, é sinal de que você já mastigou direitinho o seu alimento. O alimento está bem mastigado. Esse alimento mastigado foi empurrado para o fundo da nossa cavidade bucal, onde nós temos um ato reflexo, um reflexo da deglutição. A língua vai empurrar esse alimento para trás e vai começar um movimento peristáltico. Só que, por que o alimento não vai cair na via respiratória? Não pode vir para cá, causaria engasgo. Por que ele não vem para cá? Porque nós temos aqui uma válvulazinha importantíssima. Essa válvulazinha, essa membranazinha, seria a epiglote, e essa epiglote impede que o alimento venha para a região respiratória. Portanto, o alimento acaba sendo direcionado para o nosso esôfago.
para daqui esse alimento, consequentemente ir para o estômago e lá no estômago começar a fase gástrica da digestão, que é o que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Entendeu? Então a garganta sobe. Quer ver? Põe a mão aqui na tua garganta. Agora engole, faz assim, ó. O que é que você notou? Que a garganta subiu e nesse momento a epiglote fechou, a entrada da glote, o alimento não veio para a região respiratória. Portanto, foi encaminhado para o esôfago e do esôfago vai ser encaminhado para o estômago, que é o que nós vamos ver dentro de instantes. Viu como eu escrevo rápido? Olha só a mudança aqui no quadro. Olha, depois que nós tivemos a deglutição, o alimento estava aqui no esôfago, o alimento que foi deglutido, ele foi empurrado, digamos assim, até o estômago por movimentos peristálticos. Note bem, o que é que move o alimento até o estômago? Peristaltismo. Que, aliás, esse peristaltismo aqui, ele vai acontecer durante todo o processo digestório. Ou seja, desde a hora que você está deglutindo o alimento até a hora que ele vai ser eliminado pelo processo de defecação. Então, olha bem, nós temos aqui o alimento chegando aqui na entrada do nosso estômago. Aqui existe uma válvulazinha chamada cárdia. Essa cárdia vai abrir e o alimento vai entrar. É importante que você saiba o seguinte, o nosso estômago ele tem um pH bastante ácido. E esse pH ácido se deve exatamente devido a um ácido que tem lá dentro, um ácido que é produzido aqui, que seria no caso o ácido clorídrico. Portanto, esse alimento, quando ele está entrando aqui, essa cárdia se abre, mas fecha automaticamente para que não tenha um alimento retornando, para que não haja uma acidez retornando para o esôfago de maneira normal. Eu vou já falar que isso aqui pode até acontecer, mas não de maneira normal, ok? Então, olha só, o alimento entra aqui no nosso estômago e ao entrar no estômago ele vai fazer o quê? Ele vai tocar as paredes do nosso estômago e vai fazer com que a gente produza um hormônio importante chamado gastrina. E é essa gastrina quem vai fazer com que o estômago produza as suas enzimas digestórias. Mas uma coisa eu quero que você grave bem. A maior parte do processo de digestão nós veremos na nossa próxima aula e não agora. Por quê? Porque a maior parte do processo de digestão vai acontecer no intestino delgado e não no estômago. Mas é claro que é importante passar por aqui. No estômago nós teremos o quê? Veja só. Nós teremos a produção do HCl, que é o ácido clorídrico. Para quê? Primeira coisa importante, tudo que você come, repito, tudo contém bactérias. Por mais que você vá a um restaurante bem higienizado, com boas práticas, mas mesmo assim o meio externo ele vai conter bactéria. Portanto, é importante que esse alimento, ao chegar aqui no estômago, ele sofra um processo de eliminação de bactérias. E o HCl vai entrar nisso. O HCl tem um papel muito importante, que seria um papel antisséptico. Ele vai matar as bactérias que estão entrando, bactérias, fungos também e outros elementos que vão estar entrando na nossa digestão. Ok? Um outro papel do HCl, manter o pH ácido. E aí, mantendo esse pH ácido, ele vai pegar o pepsinogênio. Pepsinogênio é uma enzima inativa. Como é que eu sei? Terminação gênio normalmente significa o quê? Algo que está inativo para mim. Por que ele não fica ativo o tempo inteiro? Senão ele iria digerir teu próprio estômago. Já imaginou? Você está aqui, não está comendo nada, mas teu estômago está sendo digerido, está sendo eliminado. Portanto, esse pepsinogênio tem que existir na forma inativa. Mas aí, quando o alimento chega no seu estômago, que você produz o HCl, o que é que vai acontecer? Esse pepsinogênio, ele vai ser transformado em pepsina ativa. E é essa pepsina ativa que vai ter um papel super importante de quê? De digerir as nossas proteínas. Portanto, a maior parte da digestão que se dá no interior do nosso estômago vai ser o quê? A digestão das proteínas. Muito bem. Na verdade, começa aí. Então, quem faz isso? Pepsina. Pepsina vem de onde? Pepsinogênio convertido. Por quê? Por quem? Pelo HCl. Ok? Veja bem, acabei de falar para vocês que o nosso estômago tem um pH o quê? pH ácido. Presta bem atenção. Sabe aqueles dizem que você vai para um rodízio de massa, um rodízio de carne, você come muito e daqui a pouco você está empachadão, doído, não consegue mais fazer nada, nem se mexer porque está doendo tudo e sente uma acidez? Pois é. Sabe o que aconteceu? De tanto você comer, de tanto chegar alimento aqui no estômago, houve uma grandíssima produção do HCl. E esse HCl fez o quê? Esse HCl fez com que a acidez aumentasse exageradamente. O que as pessoas fazem normalmente? Tomam um antiácido. O que esse antiácido faz? Ele vai
neutralizar essa acidez aqui para fazer com que você chegue num patamar normal de acidez e consiga promover o processo digestório, ok? Algumas pessoas têm uma dispepsia. O que é que seria a dispepsia? É uma produção de HCl em alta escala, uma escala muito elevada. Então são pessoas que são tratadas com medicamentos, você já deve ter ouvido falar esse nome, por exemplo, omeprazol, medicação também como cloridrato de ranitidina, que vão servir para quê? Para reduzir essa acidez. Eles vão impedir um processo chamado bomba de prótons, que no final de tudo diminui a produção do HCl e a pessoa consegue viver de maneira normal, evitando que exista esse processo de acidez exaustiva. Por quê? Porque se essa acidez for muito grande, presta bem atenção, a pessoa pode começar a ter ulcerações, feridinhas aqui no estômago, que podem evoluir para um caso mais grave. Portanto, esse alimento que está aqui deve ser bem digerido. Devemos evitar comer muito, por quê? Para não ter uma produção de HCl muito intensa. Para que esse alimento, ao ser digerido, ao acontecer a digestão, sobretudo das proteínas, nós também temos uma leve digestão gordurosa no estômago, mas não é o foco. A digestão de gorduras vai acontecer realmente com mais intensidade lá no nosso intestino delgado. Portanto, depois de passar por todo esse processo, o peristaltismo continua e aí vai acontecer a abertura dessa válvulazinha bem aqui, importante, essa válvulazinha que se chama piloro. E essa válvulazinha se abre e o alimento agora vem ainda bastante ácido para essa região aqui, que já seria a primeira porção do nosso intestino delgado. Portanto, muitas vezes as pessoas que comem muito, como eu falei, que tem HCl, que tem estresse, podem ter algum tipo de ulceração nessa região. Portanto, eu volto a lembrar, mastigar bem é importante. Você comer na quantidade ideal e não na quantidade exageradamente grande também é importante para que a pessoa não venha a ter essas ulcerações, nem a úlcera gástrica e nem essa úlcera duodenal aqui no seu intestino delgado, ok? Para concluir, eu queria te dizer uma coisa muito importante. Você já deve ter ouvido falar de uma bactériazinha que pode viver aqui no estômago humano ou até mesmo aqui na região duodenal chamada H. pylori, como é conhecida, ou Helicobacter pylori. Então, essa bactéria também é capaz de aumentar significativamente a produção do HCl, levando a pessoa realmente a esses quadros que eu acabei de falar, que no caso seria a ulceração gástrica ou duodenal. E nunca se esqueça, mastigue bem, deglute os alimentos devagar, sem estresse, com muita calma, não se preocupa, você vai passar. É uma questão de consequência para quem é desenrolado. Um grande abraço e até a próxima.